Os irmãos acharam. Quem encontrou diz amém. Encontraram Marcos 8, 34. O tema nessa noite vai ser os 3 pregos da cruz. Amém? Qual que é o tema? Os 3 pregos da cruz. Amém? Então fique muito atento no que o Espírito Santo vai falar nessa noite. Vamos ler o texto. Queria que a igreja acompanhasse juntamente comigo. Marcos 8, 34. Vamos ler todo mundo junto. E chamando a si a multidão com seus, e disse-lhes: se alguém quiser vir após, negue e tome e me siga. Verso 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse será salvo. Pois o que aproveitaria um homem ganhar todo mundo e perder a sua? Ou que daria um homem pelo resgate da sua? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Só até aqui. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Santo do Senhor. Irmãos, veja bem, eu quero falar acerca de um tema, os 3 pregos da cruz. Mas para que eu venha falar desse tema, você tem que entender o que é a cruz. Vamos entender bem. Aqui estamos em um contexto bíblico, aonde Jesus ele está ensinando a multidão. Marcos vai dizer que chamando a si a multidão. Então aqui havia o que? Havia o que aqui? Uma multidão com seus discípulos. Então os discípulos de Jesus estavam e a multidão também estava. O que é multidão? É muita multidão, é muita gente. Veja bem, e Jesus começa a ensinar aqui nesse momento. Aí ele começa a falar das suas próprias palavras. Ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim. Então veja bem, ele está dizendo: se alguém quiser vir após mim, quer dizer, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser andar comigo, ele vai dizer: negue-se a si mesmo. Então, a primeira coisa que eu entendo, o que é a cruz? Primeira coisa que eu entendo, eu tenho que negar a mim, eu tenho que negar a mim mesmo. E ele vai ensinando, Jesus vai ensinando aí acerca desse texto. Ele vai dizer: tome a sua cruz e siga. Veja bem, quero que você entenda sobre isso, que isso fique gravado na sua mente. Não existe evangelho sem cruz. Vou dizer mais uma vez para você entender. Não existe evangelho sem cruz. Alguém sabe o que é cruz? Eu vou ensinar uma vez e vocês vão repetir sempre para ficar memorizado na sua mente. Cruz significa, que cruz significa? Abrir mão. Entendeu? Que cruz significa? Abrir mão. Renunciar. Veja bem, cruz é renúncia. E renúncia é abrir mão. Agora eu vou perguntar para vocês, para ver se vocês aprenderam. O que é cruz? E abrir mão é renúncia. Então eu tenho que renunciar. E renunciar é abrir mão. Entendeu, igreja? Então a cruz é renunciar. E renunciar é abrir mão. Então eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Não existe evangelho sem abrir mão de nada. Não existe evangelho sem renúncia. A gente está vivendo um tempo em que o evangelho de cruz não está sendo mais pregado. E nós devemos voltar à essência
nós devemos voltar aos primórdios e voltar a pregar sobre a cruz. Quem aqui prega a palavra? Levanta a mão. Quem é pregador da palavra aqui? Volte a pregar a cruz. É um dever meu e é um dever seu de subir a este altar e pregar a verdade, pregar a cruz, que o verdadeiro evangelho é renunciar, é abrir mão. E Jesus ele vai ensinar acerca disso. Escute, o evangelho da cruz é abrir mão, sim ou não? Nós aprendemos isso? Só que a doutrina da cruz é o evangelho. A doutrina da cruz é a palavra de Deus verdadeiramente pregada, não isoladamente pregada, verdadeiramente pregada. Escute, acerca desse texto a gente aprende algumas coisas. Primeira coisa que eu quero que você entenda, eu quero falar sobre a crucificação. Estou dando só uma introdução. Depois eu vou falar dos 3 pregos da cruz, o que simboliza cada prego. Cada prego que foi crucificado em Jesus tem uma simbologia, tem algo que vai nos ensinar nessa noite. Veja bem, Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim. Então Jesus está falando que ele vai primeiro, não é isso? Se alguém quiser ir após mim, então Jesus está falando: eu vou primeiro, eu vou na frente. Então Jesus aqui se coloca como um exemplo. Ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim. Jesus está falando assim em outras palavras, porque Jesus ele falava muito entre linhas, e você tem que pegar o que Jesus está falando. Jesus está falando assim em outras palavras para você entender: eu vou primeiro. A primeira cruz que vai carregar vai ser eu vou carregar a sua cruz, mas depois você tem que carregar a sua. E Jesus está dizendo para nós, irmão, veja bem, preste muita atenção nisso aqui. Às vezes eu já vi muitas ministrações sobre isso, mas não tão claras. Veja bem, Jesus vai dizer: eu vou pregar a minha cruz, eu vou carregar a minha cruz, e automaticamente eu vou carregar a sua cruz. Eu vou dar o exemplo, mas depois disso vocês terão que carregar a sua cruz. Porque tem gente que acha que Jesus é obrigado a carregar a sua cruz. Tem gente que chega na igreja e vai achar que não vai ter luta para ele, que vai aceitar Jesus, não vai ter dificuldade, não vai ficar doente, não vai passar tribulação, não vai passar coisa financeira, não vai passar relacionamento ruim. Tem gente que acha que vai ter um carro, o carro nunca vai estragar, nunca vai dar um problema, nunca vai ter dificuldade. Meu irmão, você está achando que Jesus tem que carregar a sua cruz? Ele vai dizer: eu vou na frente, eu vou dar o exemplo, e aquele que quiser seguir o meu exemplo vai atrás de mim, vai seguir os meus passos. Aí ele vai dizer que, veja bem, se alguém quiser vir após mim, ele vai na frente. Já entendemos isso. E ele vai dizer: negue-se a si. Quando Jesus fala negue a si mesmo, significa que nós vamos negar desejos e vontades. Vamos ter que abrir mão de coisa, porque o verdadeiro evangelho é renúncia. Nós aprendemos que o verdadeiro evangelho é o quê? E o que é renúncia? Abrir mão. Porque tem gente que acha que vem para Jesus e não precisa abrir mão de nada. Paulo vai dizer no texto da Bíblia, Paulo vai dizer: tudo é lícito, mas nem tudo. Vou dizer de novo, você repete: tudo é lícito, mas nem tudo. Então Paulo está dizendo: eu posso fazer tudo, mas tem coisa que eu não vou fazer, tem coisa que eu não preciso fazer. Veja bem, negue a si mesmo. Vai ter lugar que você não vai poder ir, vai ter não que você vai ter que dar, vai ter coisa que você não vai poder fazer. Porque abrir mão é abrir mão de vontades, desejos, pecados. Porque a nossa carne ama pecar, a nossa carne ama fazer coisa errada. Aí, veja bem, irmão, a internet é muito boa, mas tem coisa que é muita controvérsia. Tem coisa que é controversa demais. Eu estava vendo acerca de um assunto, e a pessoa falou assim: viver feliz, ter uma vida feliz, é fazer o que quer. Alguém concorda com esse pensamento? Viver feliz é fazer o que quer. Imagina você falar isso para um doido. Imagina você falar isso para um psicopata. Então viver bem, viver feliz é fazer o que eu quero. Vai sair matando todo mundo, vai sair prostituindo, vai sair se drogando. Entenda bem, quero que você tenha uma mente de raciocínio aqui comigo. Você já viu os 7 pecados capitais? Você
Você já viu que todos os pecados capitais prejudicam o nosso corpo? Eu vou falar um aqui, a igreja vai interagir comigo. Pecado da gula. O que é o pecado da gula? Comer de tudo, né? Comer o que vem na frente. O que vai acontecer se você comer tudo que você vê? Não, além de passar mal, você vai ficar obeso, meu. Você vai ficar gordo, você vai ficar obeso. Por quê? Porque come tudo que vê. Prejudica o seu corpo? Pecado da luxúria. Ter relações, ficar com um, ficar com outro, não tem compromisso com ninguém, não assume compromisso com ninguém, fica com um dia, fica com outro, no dia, fica com outro, no dia. Se você ficar tendo relação com todo mundo que você vê, o que vai acontecer com você um dia, uma hora? Você vai contrair o quê? Uma doença, uma DST, uma AIDS, não é isso? Não vai prejudicar o seu corpo? Então tem dois exemplos. Então todo pecado prejudica o nosso corpo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito. E o que o diabo quer fazer? O diabo quer destruir o nosso templo. Ele quer destruir as obras de Deus. Ele quer fazer isso. Aí o texto vai dizer: negue a si mesmo. Então nem tudo você vai poder fazer. Você vai ter que abrir mão de pecado, vai ter que abrir mão dos seus desejos, vai ter que abrir mão da soberba, vai ter que abrir mão da vaidade. E o texto vai dizer: tome a sua cruz. Em outras traduções, pegue a sua cruz. A cruz, cada um tem a sua. Por que tem gente que acha que tem que carregar a cruz dos outros? Por que tem gente que acha que tem esposa que acha que tem que carregar a cruz do marido? Por que tem mãe que acha que tem que carregar a cruz do filho? Você não tem que carregar a cruz de ninguém. Você não precisa carregar a cruz de ninguém. Cada um vai carregar a sua. E o que é cruz? Renúncia. E o que é renúncia? Abrir mão. Então cruz é renúncia. Cruz é abrir mão daquilo, dos prazeres da carne. Paulo vai dizer: estou crucificado em Cristo. O que significa isso? Paulo entendeu a mensagem. Paulo está dizendo: eu tenho que carregar a minha cruz, eu tenho que renunciar coisas por amor ao Evangelho. Paulo entendeu: eu tenho que ser discípulo de Jesus. Só que para ser discípulo de Jesus, sabe o que nós temos que fazer? Para ser discípulo? Todo mundo quer ser discípulo, né? A gente fala assim: quem quer ser discípulo de Jesus? Todo mundo levanta a mão, mas ninguém sabe o que tem que fazer. Ser discípulo de Jesus é carregar a sua. Todo mundo quer ser usado, né? Todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo, todo mundo quer ser pregador, todo mundo quer ser levita, todo mundo quer tocar um instrumento, ser um tangedor, todo mundo quer ser um homem de revelação, um homem que Deus fala. Nossa, irmão, você prega, você fala e Deus é contigo. Todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo, mas ninguém quer ser discípulo. E ser discípulo, Jesus vai dizer um texto, vai falar assim: ó, vocês serão perseguidos por amor ao meu nome. Vocês serão caluniados, vocês serão perseguidos. Todo mundo quer glória, mas ninguém quer sofrer por amor ao Evangelho. Ninguém quer sofrer. Aí, irmãos, aquele que não participa do sofrimento de Jesus não vai participar da glória de Deus. Veja bem, tem pessoas que vai estar próximo de você, que vai te caluniar. Ah, irmão, só foi sair para a igreja, você ficou chata. Você foi sair para a igreja, está com umas roupas compridas. Não tem como a gente sair para tal lugar. É tão bom que nós saímos para aquele lugar, para ir aquele outro lugar, para uma boate, para uma festa. Ah, você era tão legal. Você usava umas roupas tão bacanas. Agora você sair para a igreja, aceitar Jesus, você ficou tão careta, você ficou tão diferente. Eu não estou gostando de você do jeito que você é. Porque você aprendeu que você tem que abrir mão. Você tem que carregar a sua cruz. Então carregar a cruz é abrir mão, é rejeitar as coisas do mundo. Quero falar sobre o primeiro prego. O primeiro prego que Jesus recebeu em suas mãos é o prego do negar a si mesmo. É o prego da negação. Entenda, eu quero que você entenda isso aqui. A primeira coisa que nos prende à cruz é negar as vontades da carne. É dizer não. Quando Deus cria um homem, quem foi o primeiro homem da Bíblia que Deus criou? Quando Deus cria Adão, Deus fala não para Adão.
que eu criei, que eu formei. Está vendo tudo isso? Adão fala: estou vendo. Nossa, Deus, coisa linda, maravilhosa. A água, os animais, tudo perfeito. Porque tudo que Deus cria, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo é perfeito, tudo é bonito. Aí Deus fala assim: está vendo aquela árvore lá no centro? Aquela árvore bonita, que a Bíblia diz que a árvore chamava a atenção, era bela. Está vendo aquela árvore lá no meio? Adão, estou vendo. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode. Então a primeira coisa que Deus fala: não pode. Quando o homem nasce, quando o homem é criado, Deus fala não para o homem. Tem muitas vezes que a mãe não fala não para o filho. Tem muitas vezes que o relacionamento não está dando certo porque não tem limites. O esposo e a esposa não tem limite, não fala não um para o outro. Ó, você fez uma coisa, eu não gostei disso. Ó, você fez aquilo, eu não gostei. Aí fica um empurrado com o outro. Às vezes a casa tem 5 cômodos, 4 cômodos. Fica um mês, uma semana sem conversar um com o outro. Porque um fez uma coisa que o outro não gostou. Aí nenhum do outro chega perto do outro e fala que não gostou. Nenhum chega com atitude de chegar e falar assim: eu não gostei daquilo que você fez. Porque não quer negar a si mesmo. Não quer renunciar, não quer pegar a cruz. Então o primeiro prego que nós devemos colocar esse prego e ficar pregado na nossa mão é negar a nós mesmos. O primeiro prego que Jesus tomou é o prego da negação. É o mesmo prego que você tem que colocar nas suas mãos. Entenda uma coisa: sabia que eu e você estamos crucificados numa cruz? Vocês vão aprender isso hoje. Estamos crucificados numa cruz. E quando você desiste, quando você desce da cruz, você está negando a Jesus. Quando você desce da cruz, você está desistindo do Evangelho. Quando você desce da cruz, você está falando: Senhor, eu não quero a salvação, dê para outro. Eu não quero fazer a sua vontade, eu quero fazer a minha vontade. Você está negando o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Nós temos que entender, irmão, que nós não estamos aqui no mundo para fazer o que a gente quer. Não vai na linha de raciocínio de internet. A internet vai falar assim: para você ser feliz, você tem que fazer o que você. E para fazer o que a gente quer, irmão, a gente tem que fazer a vontade da carne. Porque a gente tem uma natureza caída. Uma coisa que você vai lutar o resto da sua vida é contra o pecado. Uma coisa que você vai ter que lutar o resto da sua vida é contra a cruz. Você vai ter que lutar. Você tem que estar pregado na cruz, irmão. E Jesus vai dizer que eu vou na frente. Quero que você interaja comigo com a igreja. E Jesus está na cruz. Igreja, vou fazer uma pergunta para vocês. Veja bem, olha para mim. Jesus está na cruz? E Jesus está preso na cruz até hoje? A cruz está o quê? A cruz está o quê? Aquele que venceu a cruz, ele tem o poder para te libertar? Ele tem o poder para tirar você dela? Pastor, uma pergunta que eu quero fazer: eu vou estar preso nessa cruz, quando que eu vou sair dela? Não é uma pergunta boa? Quando que eu vou me libertar da cruz? Alguém sabe? Paulo vai dizer: estou preso na cruz com Cristo. Paulo vai dizer assim: maldito o meu corpo, eu não consigo me libertar. Aquilo que eu não quero fazer, acabo cometendo. O pecado que está em mim, eu quero tirar ele de mim, mas eu não consigo. Aí Paulo vai dizer no mesmo texto: graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele me libertou e me salvou. Quem tem o poder de nos tirar da cruz é quem? É aquele que venceu a cruz, que é Jesus Cristo. Mas sabe quando que Jesus vai nos tirar da cruz? Quando Ele vier e buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu tenho uma notícia muito boa para você: Jesus pode te libertar dessa cruz. Jesus pode te salvar. Jesus pode te resgatar. Pastor, mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. E qual é a notícia ruim? Enquanto Jesus não voltar, você vai ter que estar sendo crucificado nessa cruz. O primeiro prego é o prego da negação. Negar a mim mesmo. Vou fazer isso? Vou fazer uma pergunta. Anote o que eu estou escrevendo, o que eu estou falando. Anote. Tem gente que já está anotando aí. Primeiro prego é o quê? Negação. Renúncia, negar. E o que é cruz? O que é cruz? Renúncia. E renúncia é o quê? Anote, irmão. Anote. Falei
Falei para você trazer caneta, para você anotar. Pastor, não usa caneta, não usa nada. Tem o seu celular, tem um bloco de nota. Anota. Aqueles que querem se aprofundar mais na palavra, ele vai anotar, ele vai gravar. Porque a sua cabeça, a sua mente salva tudo? Sua cabeça memoriza tudo? Sua mente é um computador? Não, meu irmão, você vai esquecer. Tem culto que eu prego hoje, amanhã você esqueceu tudo. Por isso que tem o YouTube aqui, ó. Ela colocou o YouTube aqui para você ver, assistir, escrever, anotar. Tem o YouTube, tem um canal. Canal Ateliê da irmã Fran. Amém? Depois você segue o canal da irmã lá. Segundo prego é o prego de seguir. Qual que é o segundo? Seguir. Seguir o quê? Seguir quem? Verso 34. O texto vai dizer: tome a sua cruz e siga-me. Segundo prego que Jesus tomou na sua mão, de seguir. Nós temos aquele que quer ser discípulo, ele tem a obrigação de seguir os passos de Jesus. Aquele que quer seguir a Cristo tem que andar como Cristo andou, tem que seguir o passo de Jesus, tem que seguir as pegadas de Jesus. E seguir Jesus, irmão, é fazer o que ele fez. Ele deu um exemplo. O que ele falou? Eu vou na frente. Não é isso que ele falou? Ele falou assim: aquele que quiser vir após mim. Após mim, o que é após? Depois de mim, eu vou na frente, eu vou dar o exemplo, eu vou fazer, vocês têm que me seguir. Aquele que é discípulo de Jesus, aquele que quer ser discípulo de Jesus, o que é discípulo? O que significa a palavra discípulo? Alguém sabe? Discípulo é seguir. Discípulo é seguidor, aquele que segue. Seguir quem? Jesus. Seguir os passos de quem? Jesus. Andar como quem? Jesus. Jesus é o nosso modelo. Seguir os passos. Todo mundo quer seguir gente famosa, né? Quem tem redes sociais aí, levanta a mão. Todo mundo tem rede social. É muito difícil, muito raro alguém não ter rede social. Todo mundo quer seguir gente famosa. Todo mundo quer seguir aquela pessoa bacana. Mas quem quer seguir Jesus? Quem quer fazer o que Jesus fez? Ninguém. Mas nós queremos a glória, queremos a presença, queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ter o poder que Jesus teve de curar, de salvar, de libertar. Mas seguir os passos de Jesus, ninguém quer. Fazer o que Jesus fez, ninguém quer fazer. Eu sempre vejo as pessoas querendo ser usadas, querendo ser famosa, querendo ser pregador famoso, querendo ser um levita famoso, mas seguir o que Jesus seguiu, fazer o que Jesus fez, ninguém quer fazer. Por quê, pastor? Porque é difícil. Quem que é um discípulo de Jesus falou assim: Jesus, se o Senhor morrer hoje, eu morro com você. Quem que é esse discípulo? Simão? Aí tem gente que fala um monte de coisa. Esse irmão que está lavando a igreja, se for eu lavo melhor. Esse irmão que está pregando, se for eu prego melhor que ele. O irmão lá que está louvando, se for eu louvo melhor. Abre a boca, enche a boca de falar um monte de coisa. Aí na hora que o irmão recebe a oportunidade, ele faz melhor? Ele faz melhor? Não, mas para falar que faz, muita gente faz. Mas fazer mesmo de verdade, ninguém faz. Abrir a mão, sabe o que é ditado? Até papagaio, falar todo mundo fala. Pedro falou assim: Jesus, se você for morrer, eu vou com você. Falou ou não falou? Pedro falou ou não falou? Aí Pedro encheu a boca. Aí na hora que Jesus foi preso, o que Pedro fez? Correu, meu irmão. Igual o diabo corre da cruz. Correu. Aí aonde Simão Pedro enche a boca e fala, Deus levanta Simão Cirineu para fazer. Alguém sabe quem foi Simão Cirineu? Alguém está lendo Bíblia aqui? Simão Cirineu, alguém sabe quem foi? Simão Cirineu é aquele que foi escolhido pelos romanos para carregar a cruz de Jesus. Teve um personagem que carregou a cruz de Jesus, sim ou não? Teve um personagem que carregou a cruz de Cristo. E esse personagem é Simão Cirineu. Escuta, Simão Cirineu. Eu tenho o nome dele. Qual que é o nome dele? Simão Cirineu.
Cireneu. O que é Cireneu? Ele veio da cidade de Cirene. Ele veio da cidade de Cirene. Então tem duas informações: eu sei o nome dele e eu sei da cidade para onde ele veio. E Marcos vai me retratar que ele é pai de 2 jovens. Quais são esses jovens? Alexandre e Rufus. Ou Rufo. Que nome legal, hein? É um bom nome que você dá para o seu filho, Rufo. Olha que nome bonito. Pensa, vou ter um filho, vou dar o nome de Rufo. Ah, meu irmão, vai sofrer por ele, vai? Esse nome aí não é muito legal, não. Alexandre e Rufo. Então eu sei que ele é pai de 2 jovens. E eu sei que ele vinha do campo. Então o que ele trabalhava? Ele trabalhava no campo. E aquele tempo, quando Jesus foi crucificado, na crucificação de Jesus era tempo de Páscoa. Então provavelmente Simão, como era da cidade de Cirene, ele estava ali para participar da Páscoa. Veja bem, preste muita atenção nessa história. Ele estava participando da Páscoa. Só que quando Jesus estava sendo crucificado, havia uma multidão vendo Jesus sendo crucificado. Provavelmente, muitos do que quando Jesus entrou ali com o jumentinho, falavam: Hosana, ele é o Senhor dos Senhores. Foi o mesmo que falou: solte Barrabás e crucifica Jesus. Então aqueles que estavam na multidão, provavelmente eram os mesmos que estavam xingando Jesus. Viu como a gente é soberbo? Viu como o ser humano é ingrato? O pior pecado que tem é o pecado da ingratidão. As pessoas não são gratas ao que Deus faz. Só de Jesus ter morrido por nós naquela cruz do Calvário era para você seguir e carregar a sua cruz. Era para você ter um evangelho de renúncia. É para você renunciar, tomar vergonha na cara. Vamos dizer a palavra certa? É para nós tomar vergonha na cara e renunciar à cruz, meu irmão. Pegar a cruz e carregar a nossa. Parar de inventar desculpa de ir para a igreja. Parar de inventar desculpa que eu sou fraco. Parar de inventar desculpa que eu sou pequeno. E Deus, Ele é grande, meu irmão. Deus, Ele é o seu Senhor. Deus vai te dar força para você vencer o pecado. Tem que falar: Senhor, eu dou conta desse vício. Esse vício é mais forte do que eu. É mais forte do que a minha vontade. É mais forte do que o meu desejo. Então você não ama Jesus. Você não está carregando a sua cruz. Que cruz é o quê? O que significa cruz? Fala aí, Esther. A Esther pegou. O que é cruz? E renúncia é o quê? Vocês têm que gravar isso, meu irmão. Estou no segundo prego ainda, falta o terceiro. Simão Cireneu, ele vai carregar a cruz. Simão Cireneu queria carregar a cruz? Simão Cireneu queria carregar a cruz? Quem que vai carregar a cruz de um condenado, meu irmão? Jesus estava sendo condenado. Algum louco aqui carregaria alguma cruz de alguém que não conhece? Você carregaria uma cruz de alguém que não conhece? Só que existia uma lei. A lei, qual que era a lei? A lei romana, eu vou explicar para vocês. A lei romana era assim: se algum romano fosse crucificado, algum romano, Jesus era romano? O que Jesus era? Alguém não sabe a nacionalidade de Jesus? E Jesus era romano? O que Jesus era? Ele nasceu onde? Belém? Belém de Judá. Mas Jesus era o quê? Judeu. Algum romano, se fosse romano, o soldado escolheria algum judeu, e aquele judeu tinha que carregar, era obrigado a carregar a cruz por uma milha. O que é uma milha? 1 quilômetro. Ele era obrigado. Era o quê? Obrigado. Só que Jesus não era romano. Jesus era o quê? Judeu. Só que Jesus já tinha apanhado a noite toda. Ele foi espancado a noite toda. Cuspiram nele. Colocaram uma coroa de espinho. Bateram nele. Jesus estava o quê? Cansado, machucado. Psicologicamente Jesus estava o quê? Arrebentado. Ele havia já enfrentado a primeira batalha lá no Getsemane. Queria orar e ele falou: Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade, seja feita conforme a vontade do Senhor. Então o psicológico já estava abalado. E Jesus apanhou a noite toda. Imagina, alguém sabe que alguém tem uma noção de qual que era o peso da cruz? Alguém sabe quantos quilos pesava a cruz? Alguém sabe mais ou menos o peso de uma cruz? Sabe quantos que era? Vou falar para vocês aqui. Era de 20 a 30 quilos. Pensa você apanhar
toda e ainda ter que carregar uma cruz? A Bíblia diz que Jesus estava sangrando, machucado e carregando a cruz, irmão. 30 quilos nas costas carregando. Só que Jesus estava dando passo devagar. Os passos de Jesus, cada passo que Jesus dava era mais difícil, porque a cruz era pesada. E não era só a cruz, a madeira, eram os nossos pecados que estavam sendo carregados naquela cruz. Imagina o peso espiritual, imagina o peso carnal. E Jesus açoitado, batendo, cuspindo nele, sangrando e carregando aquela cruz. Os soldados perceberam que Jesus estava dando passos devagar. O que os soldados pensou? Esse homem, antes de chegar na cruz, vai morrer. Antes de Jesus chegar na cruz, ele ia morrer. E qual que era o objetivo de Jesus? O Calvário. Qual que era o objetivo de Jesus? Chegar ao... O que era o Calvário? É o caminho que Jesus estava seguindo até a crucificação, chamado de Calvário. Então Jesus estava carregando a cruz. Ele estava carregando a minha e a sua cruz. E Simão Sirineu estava lá, de bobeira, tranquilo. O soldado romano aponta para ele, porque ele tinha uma pele morena, uma pele escura. Olha o racismo já começando aí. Falou assim: rapaz, você vai carregar a cruz dele. Simão Sirineu não queria carregar. Alguém vai julgar Simão Sirineu de não carregar a cruz dele? Alguém que tem capacidade de julgar alguém? Você carregaria a cruz de algum condenado aqui? Levanta a mão quem carregaria a cruz de algum condenado. Você carregaria, cara, a cruz de um condenado? Você não conhece? Você carregaria? Ninguém é doido para carregar uma cruz, não, irmão. Eu vou julgar Simão Sirineu, não. Eu carregaria. Simão Sirineu não queria, mas ele foi porque tinha uma lei romana. Se Simão Sirineu não carregasse, ele era espancado. Simão Sirineu, obviamente, falou assim: eu vou carregar, senão eu vou apanhar aqui. Só que tem um detalhe: se Simão Sirineu carregasse a cruz, a Bíblia, existia um trecho que falava assim: maldito aquele que for preso no madeiro. Só que as pessoas, até os dias de hoje, elas julgam pela aparência, pelos atos. Sim ou não? Você julga alguém pela aparência, pelos atos? É normal, viu? Todo mundo faz isso. Se chegar alguém esquisitão e falar: rapaz, esse irmão aqui é drogado, esse irmão aqui é malandro, já vou pegar meu celular, minha bolsa, vou guardar aqui, porque esse cara aqui vai me roubar. Pode ser dentro da igreja, pode ou pode? A gente julga pela aparência, é normal. Por que é normal, pastor? Porque nós somos pecadores. É natural, é inconsciente se você faz isso, tá bom? Escute, o texto vai dizer que Simão Sirineu não queria carregar, mas ele foi obrigado. Quando Simão Sirineu pega a cruz, encosta no sangue de Jesus, acontece um detalhe. Simão Sirineu começa a perceber que aquele homem não era normal. Aquele homem tinha alguma coisa diferente nele. Porque quando Simão Sirineu encosta em Jesus, o sangue de Jesus encosta nele. Ele tem contato com o sangue de Jesus e tem contato com a cruz que ele estava carregando. E é impossível eu encostar na cruz de Jesus, eu ter um contato com o sangue de Jesus e não ser transformado por ele. É impossível. Então Simão Sirineu começa a perceber que aquele homem era justo. E por que aquele homem estava carregando aquela cruz? Sendo que ele era fiel, ele era justo, ele não teria que estar ali naquele lugar. Simão Sirineu carrega a cruz por 1 quilômetro e nunca mais vamos falar desse homem. Só que Marcos vai escrever um detalhe: que Simão Sirineu tinha 2 filhos. Agora veja bem, pastor, Simão Sirineu, será que foi convertido? Eu não sei, mas tem indícios na Bíblia que pode ser que ele foi convertido. Por que eu tenho indícios na Bíblia? Porque como que Marcos conhece o nome dele? Como que Marcos conhece a cidade que ele veio? Como que Marcos conhece o nome dos filhos dele? Como que Marcos tem todas essas informações? Porque Simão Sirineu era junto com os apóstolos, tinha intimidade com os apóstolos. Então provavelmente Simão Sirineu se converteu à fé por causa de Jesus. E provavelmente, eu vou dizer algo mais para vocês além disso. Provavelmente Simão Sirineu, após ele ter carregado a cruz de Jesus, começou a pregar acerca de Jesus. Você sabia que eu carreguei a cruz do Filho de Deus? Eu testifiquei da cruz, eu testifiquei de Jesus andando com a cruz. Ele era justo, ele era fiel, estava carregando uma cruz pesada. E a cruz simbolizava a renúncia, renunciar os meus desejos para fazer a vontade do Senhor.
E Simão Sirineu começou a pregar a palavra. Há textos da Bíblia, depois você pode pesquisar, não vou dar aqui para você correr atrás. Nem tudo a gente tem que dar, tá, pastor? Há textos da Bíblia que Paulo, na despedida da carta aos Romanos, então já falei qual que é a carta, aos Romanos, ele vai dizer: saúdo-vos a Rufus. E o nome Rufus não era um nome comum, era um nome latino. Ninguém se dava o nome de Rufo. Então, provavelmente, há indícios que Paulo estava saudando quem? Rufo. E Rufo era quem? Filho de Simão Sirineu, irmão de Alexandre. Então, aqui há mais um detalhe da Bíblia que mostra a conversão de Simão Sirineu e a conversão de seu irmão Alexandre e seu filho Rufus. Então, irmãos, Simão Sirineu foi impactado naquele momento. Alguém acredita aqui em sorte? Alguém acredita em sorte? Nossa, que sorte ou que azar que Simão Sirineu estava lá. Não, irmão, eu acredito em providência de Deus. Eu não acredito em sorte, eu acredito em providência de Deus. Deus providenciou que Simão Sirineu estivesse no local certo, na hora certa, e que fosse ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Simão Sirineu, ele foi obrigado. Mas hoje você tem a escolha de carregar ou não carregar a sua cruz. E veja, e olha um detalhe importante: Jesus não é obrigado a carregar a sua cruz. Ele já carregou ela. Ele falou assim: eu vou na frente, mas agora é com vocês. É vocês que têm que carregar a sua cruz. Terceiro prego, que foi pregado nos pés, os dois pés juntos, um prego só. Falamos do primeiro prego. Qual foi o primeiro prego? Negar a si mesmo, renúncia. Segundo prego, qual que é o segundo prego? Seguir. E o terceiro prego? Eu vou dar uma de bispo agora. O terceiro prego é perder. Alguém que já escutou essa pregação do bispo? O terceiro prego é o quê? Perder. Para ganhar, devemos perder. Tem que perder para ganhar. Terceiro prego é perder, meu irmão. Quem quer perder? Alguém gosta de perder? Alguém gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Só que temos que perder. Aí, olha aqui o texto: quem perder a sua vida por causa de mim, achará. Só que Jesus vai dizer aqui no texto, versículo de número 35: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, aquele que quiser salvar a sua vida. Quem aqui não quer se salvar? Todo mundo, né? Quem que quer se salvar? Levanta a mão. Glória a Deus. Amém. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Olha como que Jesus, ele é contraditório, né? Jesus vai dizer para nós assim: você quer salvar a sua vida, você vai perder ela. Olha que loucura, que evangelho doido é esse? Por isso que Paulo fala que o evangelho é doido. Quem vai acreditar no condenado? Quem vai acreditar em alguém que está carregando a cruz vai falar que é filho de Deus, vai falar assim: eu vou na frente, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e vai ter um que vai descer, que é o Espírito Santo, e esse vai fazer as obras, esse vai convencer o homem do pecado, esse vai estar aqui, importa que eu vou, para que desça o Consolador, e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Quem que é doido para acreditar num homem desse? O evangelho é doido ou não é? Vira para o irmão que está do seu lado, fala assim: sabia que você é doido? Fala para ele. Fala assim: sabia que você é doido? Quando chamar você de doido, não aceita. Fala: eu sou doido mesmo. Eu sou doido por Jesus. Todo mundo é doido, irmão. Só de você estar aqui na igreja, você já aceitou a sua loucura. Sabe, irmã Fran? Você é doido, irmã Fran. Você é doida mesmo. Virada assim, ó. Né? É doido e dói dos outros também. Amém? É assim mesmo. Olha o texto vai dizer, escuta: porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perder. Aí Jesus vai continuar: mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim. Quem está falando isso aqui? Quem está falando isso aqui? Jesus. Por amor de mim. Ele está apontando para ele. E do Evangelho. E o que o Evangelho significa? A doutrina da cruz é o quê? O Evangelho. E o verdadeiro Evangelho é o Evangelho da cruz.
E o que é cruz? Renúncia. E o que é renúncia? Abrir mão. Então aquele que morreu por amor a mim e do Evangelho, esse se salvará. Então se você morre com um propósito, com a responsabilidade, por amor a Jesus e do Evangelho, você vai se salvar. Quer ser discípulo de Jesus? Quem quer ser discípulo de Jesus aqui, levanta a mão. Carregue a sua cruz. E carregar a cruz, irmão, além de renúncia, é cuidar da nossa vida. Só que tem gente que quer cuidar da vida de todo mundo. Então a pessoa lá da minha casa quer cuidar da vida de todo mundo. E eu vou falar para ela hoje, vou mandar um áudio para ela hoje. Irmã, carrega a sua cruz. O que é carregar a cruz? É renúncia. Renúncia, abrir mão. E carregar a cruz também é cuidar da nossa vida. Então cuida da sua. E deixa os outros. Se os outros quiserem pecar, se os outros quiserem fazer coisa errada, é eles com Deus. Se você buscar a sua salvação, se você carregar a sua cruz, você está andando para a salvação. Mas lembra de uma coisa: você vai ser caluniado, vão falar mal de você, vão falar que você é doida, vão falar que você acredita no Evangelho, que ninguém está vendo o Deus que você serve, ninguém está vendo Ele. Quando você ficar doente, entenda que você vai passar por luta, por dificuldade, por tribulação. O diabo vai mandar pessoas lá na sua casa, às vezes parentes, às vezes amigos, às vezes o seu filho, às vezes o seu marido, a sua esposa. Tem hora, irmão, que ele não vai estar bem, o diabo vai dar uma usada nele lá. Ele não usou Pedro? Aí Jesus falou assim: sai dele, Satanás, sai de Pedro. Ele tem que falar: sai dele. Quando seu marido não estiver muito bem, fala: sai dele, Satanás. Meu marido está com o diabo no corpo, tem que repreender. Cadê as esposas? Dá uma olhada para os maridos aí. De vez em quando seu marido, o Gabiru pega ele, irmão, tem que mandar embora. Amém? Quando ele estiver bem, faz: sai dele, Satanás. Mas está me chamando de diabo, fala: nesse momento você está com o diabo, você não está com Deus, não. Olhou, irmão, falando com o marido? Quando ele estiver meio doidão, você fala: sai dele. Sai dele. Porque ele não é meu marido, não. Esse é um trem dele. Tem que expulsar, irmão, tem que tirar. Amém? Amém? Tem que seguir o exemplo de quem? Jesus. Jesus falou: sai dele, Satanás, sai de Pedro aí. Ele falou. E os discípulos ficou só olhando assim. Imagina Pedro, né, aquela autoridade. Pedro falava com todo mundo. Pedro era o cara, né? Os discípulos colocavam Pedro lá em cima. Aí Jesus, o Messias, o mestre, ele fala assim: sai dele, Satanás. Os discípulos falaram assim: rapaz, sabia que o diabo estava com Pedro, não? Meu irmão, tem hora que a gente tem que se libertar. A gente está aqui para ser liberto, amém? Ninguém é liberto 100%. A gente tem que se libertar todos os dias. Todos os dias a gente tem que buscar melhorar na presença do Senhor. Então o terceiro prego é perder, é abrir mão, é perder alguma coisa por amor ao Evangelho. Porque a gente tem que perder coisa, tem que abrir mão de coisa. Não é todo lugar que você vai poder ir. Não é qualquer roupa que você pode usar? É qualquer bebida que você pode beber? É qualquer lugar que você pode frequentar? Então você tem que perder, não tem? Tem que perder, irmão. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho é perder, é sofrer. Só quem vai falar isso para alguém que é desviado? Fala: o verdadeiro Evangelho é sofrer, é perder. Então não quero não. De perder para perder, eu perco aqui no mundo. Não é assim que as pessoas falam? Só que todo mundo fala assim: ó, o Evangelho é bom. Lá você vai ter carro, lá você vai casar com uma esposa maravilhosa. E fica prometendo um monte de coisa que não pode cumprir. E Jesus veio para dar carro para todo mundo? E Jesus veio para dar dinheiro para todo mundo? Jesus veio para dar saúde para todo mundo? Não, Jesus veio para te libertar. Para que você venha entender, você tem que carregar a sua cruz. Amém? Conclusão. Quero concluir essa mensagem. Você percebeu que o texto vai dizer assim: existe um texto na Bíblia que fala assim: maldito aquele que for preso no madeiro. E Jesus foi preso aonde? Na cruz, no madeiro. Jesus fez maldição por nós. Só que o instrumento que o diabo achou que ia vencer, que era a cruz, que era a maldição, foi aquilo que Deus usou para trazer vitória. Vou falar mais uma vez para você entender. O instrumento que era para ser derrota de Jesus, para ser a derrota, né, de Jesus Cristo, que veio para morrer por nós,
foi um instrumento que Deus usou para a vitória. E eu vou falar algo para vocês, além disso aqui. Presta muita atenção. Lembra de Moisés? Todo aquele que nasceu homem, mata. Não é isso que o faraó decretou? Aí as parteiras não teve coragem. O que eles fizeram? O que as parteiras fizeram? Pegaram o rio Nilo e jogaram o quê? As crianças. Não deu coragem de matar, jogaram no rio Nilo. Só que o rio Nilo foi instrumento de quem? Bota o menino no rio. E o menino chegou até a princesa, filha de Faraó. Então o mesmo rio que crianças inocentes foram mortas, que o diabo achou que ia vencer, foi o mesmo rio que levou Moisés a chegar no destino dele. Tem instrumento, tem coisa que o diabo fala assim: eu ganhei, eu venci. Lembra de João? Vai estar lá na ilha de Patmos. O diabo falou: venci. João não vai fazer nada lá. João está preso, João vai morrer lá. Só que lá onde João escreve qual livro? Qual livro João escreveu lá na ilha de Patmos? O livro da revelação, o maior livro da história. O instrumento que o diabo achou que ia ganhar foi a derrota dele. Eu quero profetizar isso aqui na sua vida nessa noite. O instrumento que Satanás vai achar que vai derrotar você vai ser o instrumento de vitória que Deus vai usar em nome de Jesus. O que prendeu, e Jesus, irmão, quero falar algo para vocês aqui. Aquela cruz tinha o poder de prender Jesus? Tinha o poder de prender Jesus, Lara? O que prendeu Jesus naquela cruz? Alguém sabe o que prendeu Jesus naquela cruz? O diabo tentou. Não tinha dois ladrões ali? Só que o ladrão falou assim: tu és Jesus? Desce da cruz. Mostra que você é rei. Se você salvou tanta gente, por que você não se salva? Não é isso que o diabo falou? O diabo tentou até a última hora. Sabe uma palavra que eu tenho para dizer para vocês? O diabo vai tentar até a última hora fazer você desistir do evangelho. O diabo vai tentar até a última hora fazer você descer da cruz. Se você descer da cruz, meu irmão, você está desistindo do evangelho. Se você descer da cruz, você vai ser derrotado. Se você descer da cruz, não vai ter salvação para a tua vida. O diabo tentou até a última hora fazer Jesus descer da cruz. Mas o que prendeu Jesus naquela cruz? Alguém sabe? O amor. O que segurou Jesus naquela cruz foi o amor. Jesus olhou para mim, para você e viu você estar aqui na igreja. Jesus olhou para mim, para você e viu você descer nas águas. Jesus olhou para mim, para você e viu você sendo curado. Jesus olhou para mim, para você e viu você sendo transformado. E Jesus pensou: vale a pena morrer por eles, vale a pena ver eles sendo salvos, vale a pena, porque um dia eles estarão comigo lá no céu, para toda a eternidade. Aqui vai passar, o momento vai passar, mas o que vai prevalecer é o que Deus falou para nós, que tudo que Deus fala é eterno, vai durar para a eternidade. O que prendeu Jesus naquela cruz foi o amor por mim e por você. João vai escrever: e Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Jesus foi o que segurou ele naquela cruz. Você sabia que com uma palavra Jesus poderia mandar uma legião de anjos para salvar ele? Sabe qual que é a verdadeira libertação? É o poder de escolha. Aquele que está lá no mundo, aquele que está nas drogas, nos vícios, ele consegue parar ele consegue parar a hora que ele quiser. Ele fala assim: não, eu quero, amanhã eu vou parar de beber. Sem Jesus, sem nada. Ele consegue? Amanhã eu vou parar de fumar. Consegue? Amanhã eu vou parar de prostituir. Ele consegue? Amanhã eu vou parar de roubar. Ele consegue? Porque ele está sendo escravizado pelo diabo. Aquele que está no mundo está escravo. Mas aquele que está com Deus, ele tem um poder de escolha, se ele vai fazer ou se não vai fazer. O maior poder está em nossas mãos, amém? O maior poder é o poder de decisão, de escolher se eu sirvo a Deus ou se eu não sirvo ao Senhor. Então hoje você tem o poder de carregar a sua cruz. Hoje você tem o poder de crucificar os seus desejos, as suas vontades. Eu quero fazer uma revisão aqui para a igreja, para os irmãos entenderem. Qual foi o primeiro prego? Negar-se. Renunciar, negar a si mesmo. Negação. Qual foi o segundo prego? Qual foi o segundo prego? Seguir.
Qual foi o terceiro prego que Jesus levou? Perder. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, acha-la. Se você morrer hoje por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, você vai para o céu, amém? Mas se você tentar salvar a sua vida, se não for com compromisso de ser Cristo, você vai perder a sua vida. Você não vai achar ela. E vamos ser crente hoje, de verdade? Vamos assumir compromisso hoje, vamos assumir a responsabilidade hoje, porque ser discípulo é para cá, para macho. Para ser discípulo é para homem e para mulher corajoso. Discípulo, ser discípulo não é para frouxo, não. Não é para quem pessoas que colocam desculpinha, não. Ah, não vou na igreja, minha cabeça está doendo. Leve a sua cruz, pega a sua cruz e segue Jesus. Carrega a sua cruz. Já a nossa cruz não é para Jesus carregar, não. E Jesus já carregou a nossa cruz por nós. Agora é obrigação nossa carregar a nossa cruz. Ele falou: aquele que quiser. Ninguém é obrigado. Você não é obrigado a ser discípulo de Jesus. Mas Jesus também não é obrigado a te salvar se você não carregar a sua cruz. E lembra que você vai sofrer. O verdadeiro evangelho é sofrimento. Que isso, pastor? Eu vim aqui para receber uma palavra tão boa, só estamos falando uma palavra tão difícil. Jesus, ele apanhou por você. Jesus carregou 30 quilos de cruz, apanhou a noite toda, foi surrado a noite toda, foi cuspido, colocado numa coroa de espinho. E por causa de uma dor de cabeça você não vem no culto? E por causa de um probleminha pessoal você não vem para a igreja? Por causa de porque o irmão teu pai do Senhor, você não vem para a igreja? Vamos criar vergonha, irmão, e amar esse Jesus que morreu por nós, e ter compromisso e responsabilidade com Ele. Vamos ter aliança com Deus, vamos ter compromisso. Nós somos a noiva, Ele é o noivo, Ele é o cabeça, Ele quem manda. Se você for olhar biblicamente, Jesus é o noivo, Ele é o cabeça da igreja, e nós devemos obedecer a Ele e respeitar o que Ele fala, amém? Graças a Deus. Escute, embora na cruz não conseguimos fazer nada, Ele realiza tudo em nós. Quando você está preso na cruz, você consegue fazer alguma coisa? Não. Sabe o que isso significa quando você está preso? Você está dependendo do Senhor. Aquilo que você não pode fazer, Ele realiza em você. Se você está preso numa cruz, você não pode fazer nada. Existe um Deus que pode todas as coisas. Se você está preso, você está falando para Deus: Deus, eu estou preso na cruz, eu não desci da cruz. Se eu estou preso, eu dependo do Senhor. Nós dependemos do Senhor, amém? Então, a partir de hoje, levanta a sua cabeça, carregue a sua cruz e siga Jesus, amém? As palmas glorificam o nome do Senhor. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Aqueles que o irmão está nos visitando, tá? O senhor é a primeira vez aqui na igreja?